Olá, de volta, agora comentando o artigo 6º da Lei Complementar número 34. E quando a gente fala do artigo 6º da Lei Complementar número 34, nós estamos falando de outro aspecto importante com relação, à escolha, à nomeação do Procurador-Geral de Justiça. Por quê? Porque eu estou falando da posse. No artigo 5º a gente viu escolha e nomeação por parte do governador. Agora no artigo 6º nós estamos falando a respeito da posse do Procurador-Geral de Justiça, tá? Então atenção, cuidado, O Procurador-Geral de Justiça tomará posse perante o governador do estado no prazo de 5 dias úteis contados da nomeação. Vou repetir, O Procurador-Geral de Justiça tomará posse perante o governador do estado no prazo de 5 dias úteis contados da nomeação, ressalvado o disposto no parágrafo 8º do artigo anterior, e entrará em exercício em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça no primeiro dia útil seguinte. Qual que é o cuidado que vocês precisam tomar aqui? Questão de concurso, tá? Seguinte, qual é a regra? A regra é, eu tenho a formação da lista tríplice, vai lá o governador e nomeia um dos 3 procuradores de justiça para ser o Procurador-Geral de Justiça. Então, em regra, o governador escolhe e faz a nomeação, tá? Feita a nomeação pelo governador, eu tenho o prazo de até 5 dias úteis para o próprio governador dar posse ao PGJ, tá? Só que eu tenho que lembrar um detalhe, tá? O governador, ele tem 20 dias para escolher um dos 3, Um dos 3 procuradores de justiça que compõem a lista tríplice. E se ele não escolhe, tá? Se ele não escolhe, eu tenho a regra do parágrafo 8º do artigo 5º. E olha um detalhe aqui, Caso o governador do estado não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 20 dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o Procurador de Justiça mais votado para o exercício do mandato, tá? Olha só, será investido automaticamente no cargo, tá? Quando eu tenho esse tipo de expressão, eu estou sendo investido no cargo, significa, gente, que eu estou não só sendo escolhido, não só tendo, em termos práticos, uma nomeação, mas também tendo a minha posse. Eu estou sendo investido, eu já posso entrar em exercício, tá? Então é isso que vocês precisam perceber, Uma questão aqui é comparar o artigo 6º com a regra do artigo 5º, parágrafo 8º, tá? No artigo 5º, parágrafo 8º, fala que se o governador não escolher em 20 dias, o que vai acontecer com aquele procurador de justiça mais votado da lista tríplice? Ele vai ser investido automaticamente no cargo, tá? Naturalmente, ele já vai entrar em exercício, de acordo com a regra do artigo 6º, do finalzinho do artigo 6º, tá? E entrará em exercício em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça no primeiro dia útil seguinte. Então, a gente tem que perceber 2 situações, Primeira situação, o governador escolhe, tá? Se o governador escolhe, tá? Se o governador faz a nomeação, eu tenho o prazo de até 5 dias úteis, tá? Até 5 dias úteis, ok? Para o governador da posse, ok? Agora, segunda situação, o governador não escolhe, tá? O governador deixa ali passarem os 20 dias, tá? E não faz a escolha. Quem que vai ser investido automaticamente no cargo? O Procurador de Justiça mais votado, tá? Então aí não há que se falar em prazo para posse, porque ele foi investido automaticamente no cargo, tá? Tanto numa situação quanto na outra situação, o que vai acontecer na hora de entrar em exercício? Tá? Em ambas as situações, o PGJ entrará em exercício em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça no primeiro dia útil seguinte, tá certo? Então lembrem-se, o artigo 6º traz uma perspectiva de pegadinha aí, comparar com a regra do parágrafo 8º, tá? Não, percebam que eu tenho uma ressalva, ressalvado o disposto no parágrafo 8º do artigo anterior, tá? Parágrafo único, O Procurador-Geral de Justiça terá prerrogativas e representação de secretário de Estado. Então ele é equiparado, tá? Em termos de tratamento, em termos de prerrogativas aí, ao secretário de Estado. Então o Procurador-Geral de Justiça terá prerrogativas e representação de secretário de Estado. Observado ainda, disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal e dos artigos 24, parágrafo 1º, 32 caput e 125, inciso 1º, a linha C da Constituição Estadual, que são as regras
regras do direito administrativo referente a teto, né, no âmbito aí dos subsídios, né, dos servidores de uma maneira geral, da administração pública de uma maneira geral e inclusive para os membros do Ministério Público, ok? Então, gente, ó, atenção, cuidado com o artigo 6º, traz aí, né, uma perspectiva de questão não tão contundente, tá? A tendência é ter mais questão sobre o artigo 5º do que sobre o artigo 6º, mas não dá para deixar de estudar também o artigo 6º, ok? Com isso a gente finaliza o vídeo. Próximo vídeo a gente fala a respeito do artigo 7º, tá? Que trata aí, né, das inelegibilidades, tá, para o cargo de Procurador-Geral de Justiça no âmbito do Ministério Público. Obrigado e até mais.